Olá, igreja. Olá a todos. Com muita alegria que a gente está aqui novamente com vocês. Hoje nós vamos falar sobre promessas de Deus. Não temos a pretensão de falar de todas as promessas que estão na palavra. Há quem tenha tido a paciência de contar as promessas de Deus na palavra, e que são mais de 1000, pelo que se sabe. Mas não é a necessidade de saber quantas são. O que nós precisamos é conhecê-las e vivê-las, receber essas promessas de Deus para a vida de cada um de nós. Há promessas que são individuais, há promessas que são coletivas, há promessas que são instantâneas, momentâneas, e há promessas que são eternas, para a vida inteira e ainda por vir, né? São promessas que já aconteceram, que estão para acontecer ou estão acontecendo, e promessas que vão acontecer ainda. Então, se vocês puderem acompanhar, nós vamos começar com Romanos capítulo 9, versículos de 6 a 8. Romanos 9, de 6 a 8. Se não conseguirem acompanhar pela palavra, anotem as referências, né, e depois dão uma olhadinha. Então diz lá, versículo 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. E nós somos tais, nós somos filhos da promessa, né? Você vê que nem todos que descendem de Abraão são seus filhos. E a descendência, o Senhor prometeu vir de Isaque, né? De Isaque vem a descendência, como as estrelas no céu, como a areia no mar. E nós fazemos parte dessa descendência. Por quê? Israel falhou no propósito de Deus, né? Não aceitou o Messias, crucificou o Messias até, Jesus Cristo, e deu oportunidade, então, para que os gentios pudessem ter acesso ao Senhor. Nós falamos na última mensagem das 70 semanas de Daniel, e entre as 69 e as 70 semanas existe aí um lapso de tempo que está durando até hoje, né, de 2021 anos pelo menos, que é a era da igreja, a era da graça, a era dos gentios, e nós fazemos parte da era da igreja. Romanos 11, 17 nos fala: se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. Ou seja, nós somos essa oliveira brava que foi enxertada na oliveira boa. A oliveira boa era o povo de Israel. Por eles por falharem em fazer o propósito de Deus, a vontade de Deus, nós, como uma oliveira brava, fomos enxertados na oliveira boa, mas nós fazemos parte da mesma raiz. Somos a mesma árvore hoje, vamos dizer assim. E por termos parte nessa mesma árvore, nessa mesma oliveira, nós passamos a ter acesso a todas as promessas de Deus. Antes, as promessas de Deus faziam parte do povo de Israel, mas hoje fazem parte também da igreja. Em Salmos 121, versículos 1 e 2, nós temos lá: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Nosso socorro vem do alto, nosso socorro vem de Deus, em todas as situações por que passamos. A gente não pode negar que a vida que a gente vive hoje é uma vida perigosa. Nós estamos vivendo uma pandemia, uma vida que nos traz riscos, risco de vida, risco de ficarmos doentes, de adoecermos, ir para uma UTI e até morrermos. Estamos expostos também a todo tipo de violência, não só física, mas também emocional e até espiritual. Mas no nosso coração existe uma expectativa de socorro e de proteção. Isso vem de Deus. De onde virá o socorro? Vem de Deus, não vem da criação, não vem dos astros, não vem das pedras, dos metais, não vem mesmo da nossa força interior, o socorro.
ou mesmo de outros homens, mas o nosso socorro, ele vem de Deus. E esta é a promessa da proteção de Deus, a proteção divina. Tem alguns aspectos aqui que a gente vai citar. Além dela ser divina, ela é sobrenatural. É Deus quem nos protege pessoalmente, com todo o seu poder, com toda a sua eficiência. Então, além de ser de Deus, ela é sobrenatural. Muitas situações a gente não consegue explicar o que acontece em nossas vidas. Essa proteção nos dá forças. Quando há um perigo, essa proteção nos fortalece fisicamente. O Senhor sustenta os nossos pés no nosso caminho. Essa promessa é infalível. A proteção do homem muitas vezes falha, tem muitos defeitos. Só o Senhor não dorme em serviço. Só a proteção do Senhor é perfeita. Ela é pessoal. O Senhor nos guarda como se fosse um segurança pessoal de cada um dos seus filhos. É como a nossa sombra. Cada um tem a sua sombra. É individual e é inseparável. Ela é completa. Somos guardados dos perigos de dia e de noite. Nós temos proteção 24 horas por dia. Qual proteção que existe por aí que é 24 horas por dia? São aqueles talvez muito ricos que têm uma segurança pessoal, mas mesmo assim essa segurança muitas vezes falha. A do Senhor não falha, e é 24 horas por dia, e ela é eterna. O Senhor guardará a nossa entrada e a nossa saída desse mundo, desde o nosso nascimento até a nossa morte, desde agora e para sempre. Somos protegidos hoje e por toda a eternidade. Pela fé, tenha no Senhor o melhor plano de seguro e proteção que pode existir, que é a proteção de Deus, a proteção do Senhor. 2 Coríntios 1:20 nos fala: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Quantas as promessas, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Um autor chamado Robert Traill, ele nos falava o seguinte: o Deus dos cristãos é o Deus de promessas. Se não houvesse essas promessas de Deus, o povo de Deus não existiria. É pelo cumprimento de suas promessas que o cristianismo existe. Estamos num tempo em que muitos cristãos estão se afastando da simplicidade do Evangelho, do verdadeiro Evangelho, e tornam-se verdadeiros consumidores espirituais. É aquela pregação à la carte, né? O que cada um necessita é falado e se dá bola apenas para aquilo que cada um precisa. Esse não é o verdadeiro Evangelho. As promessas de Deus nos encorajam a confiar, a depender, a buscar e a experimentar o nosso Deus. Deus é o autor das promessas. Elas revelam o próprio caráter de Deus e cumprem os planos de Deus. As promessas cumprem os planos de Deus. Elas são inúmeras e são variadas, coletivas ou pessoais, condicionais ou incondicionais, temporais ou eternas. É uma gama extensa e variada de promessas. Mas elas são estáveis. Elas têm o sim e o amém em Jesus Cristo. É a segurança, Jesus é a segurança, a certeza e a estabilidade. Todas as promessas têm a garantia da realização. Nenhuma ficará por cumprir. As promessas promovem a glória de Deus por nosso intermédio. Glorificamos a Deus quando experimentamos a promessa se cumprindo em nossa vida. Então, como é que você glorifica a Deus? Experimentando as promessas de Deus nas nossas vidas. Aí a gente glorifica a Deus. Então, vamos orar, então vamos viver, vamos experimentar as promessas de Deus nas nossas vidas. Salmo 119, 154, esse salmo todo é um salmo muito interessante, que Davi ele se abre para Deus. Né? Fala toda a sua situação, né, de perseguição, de pecado, de arrependimento e de adoração a Deus. Então diz lá o 119, 154, defende a minha causa e liberta-me, vivifica-me segundo a tua promessa. O autor Edward Lake nos diz que a palavra de Deus nos ensina de 3 maneiras. Primeiro,
pelos mandamentos que nos ensinam a obedecer, a obediência, pelas ameaças que restringem a desobediência e pelas promessas que confirmam a nossa obediência, ou seja, pelos mandamentos que nos ensinam a obedecer a Deus, pelas ameaças, os conselhos que restringem a gente não obedecer a Deus, a não ser desobedientes, e pelas promessas que confirmam quando a gente obedece. As promessas de Deus estão disponíveis 24 horas por dia para nós. Nós precisamos crer, recebê-las, vivê-las. G.D. Watson nos diz: um empecilho à fé é olhar para as circunstâncias, as nossas circunstâncias, e não para as promessas imutáveis de Deus. Então, quando a gente olha para os nossos problemas apenas, e são problemões, problemas enormes que a gente vê que não são solucionáveis, que não tem como sair deles, a coisa não anda para frente, a coisa não funciona. O que a gente precisa fazer é olhar para Deus. Deus é maior que os nossos problemas. Olhar para as promessas de Deus que são imutáveis. E aí nós vamos ter realmente um desenlace de acordo com a vontade de Deus em nossas vidas. Toda pessoa tem uma causa pessoal ou legal. Causa aqui significando uma luta, uma contenda, uma disputa, uma demanda. A causa do salmista, como a gente viu agora há pouco nesse versículo, essa causa envolvia uma demanda com pessoas que o odiavam. Havia pessoas que queriam matá-lo, E qual é a sua causa hoje? Qual é a sua demanda hoje? Qual é a sua disputa hoje, a sua contenda? Toda causa traz sofrimento pessoal. O salmista sentia-se preso, ele sentia-se exaurido, esgotado emocionalmente. Em sua luta, você se sente assim, esgotado, exaurido? A solução do problema está na promessa de Deus, que diz: vivifica-me segundo a tua promessa. Vivifica-me segundo a tua promessa. A palavra hebraica vivifica significa avivar, reviver, renascer, renovar, manter vivo. A palavra da promessa, portanto, nos vivifica, nos mantém vivo, nos renova, nos faz renascer a todo momento. A palavra do Senhor restaura a nossa alma. Josué 21, versículo 45, fala: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Vou repetir: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, que está na palavra, o que ele falou que está na palavra. Tudo se cumpriu. Charles Spurgeon dizia que nada é tão excelente, nada é tão precioso e doce como uma promessa de Deus. As promessas de Deus são como remédios para as nossas doenças espirituais, alimentos para nutrir a nossa alma e estímulos para as nossas orações. As promessas de Deus nos curam. Não importa a situação que você enfrente, há uma promessa de Deus para você utilizar em cada situação que você estiver passando. Mas para isso você precisa conhecer as promessas de Deus. As promessas de Deus são infalíveis. Nenhuma promessa de Deus caiu por terra. Todas se cumpriram e vão se cumprir. Não há falhas, não há equívocos naquilo que Deus promete. As promessas de Deus são boas. Uma promessa é uma boa palavra que Deus falou e escreveu por intermédio de homens na Bíblia. Deus é bom e todas as suas promessas refletem o seu caráter. Como o salmista diz: provai e vede que o Senhor é bom. As promessas do Senhor são exclusivas. Para cada situação existe uma promessa de Deus. Ela é única para cada um de nós, na situação que estivermos passando. Elas são para o seu povo em todas as épocas. Foram para o povo de Israel, hoje é para a igreja. Elas são especiais, se restringem ao povo da aliança, que somos nós hoje. E somente os que estão em Cristo Jesus são abençoados com toda sorte de bênção espiritual. Nós precisamos estar em Cristo para sermos
galardoados, abençoados pelo Senhor. As promessas do Senhor são eficazes. Todas elas, sem exceção, se cumprem, conforme o conteúdo de cada uma delas e no tempo de Deus, no tempo exato de Deus. Em todas as situações de sua vida, da minha vida, vamos usar as promessas de Deus. Deus quer nos restaurar, Deus quer nos renovar, Deus quer nos amadurecer. 2 Crônicas 7,14 nos fala, esse é um versículo que a maioria do meio cristão conhece e muito útil hoje, nos nossos dias. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu vou repetir porque esse é um versículo extremamente útil nos dias de hoje. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então Deus fala, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Hoje nós estamos precisando do quê? Nossa terra está doente, nós precisamos de cura, não só nós, mas o nosso país. O mundo precisa de cura, mas vamos falar pelo nosso país. Essa promessa ela foi feita inicialmente para o povo de Israel, na época de Salomão, quando da inauguração do Templo de Jerusalém. Mas ela é válida para todo o povo de Deus até hoje. Ela é coletiva, ela é para a igreja de Deus. Deus tem um povo que é de propriedade exclusiva dele. É um povo amado, é um povo escolhido, é um povo chamado, é um povo protegido, é um povo enviado. Mas também existe um lado negativo nesse povo. Ele pode ser teimoso, ele pode ser inclinado para o mal e pode não ter entendimento e pode ser rebelde. Mas vamos ficar com um aspecto positivo desse povo. Esse povo habita numa terra doente por causa do pecado. Por causa do pecado, não é só por causa de doenças físicas, não, por causa do pecado. Mas este povo tem uma pátria superior nos céus. Por causa do pecado do povo, Deus pode reter chuvas, pode enviar pragas, pode enviar pestes, pode enviar doenças, como forma de disciplinar o povo. Muitas vezes não disciplinamos os nossos filhos por terem feito alguma coisa errada, que não deveriam ter feito, e Deus, da mesma forma, nos disciplina quando necessário. Deus quer curar a terra aqui também vista como nosso coração. A cura de Deus está condicionada a 4 decisões do povo, 4 que estão nesse versículo que nós lemos. Humilhação, se humilhar, se esvaziar da soberba, se esvaziar do orgulho. Soberba e orgulho pertencem ao inimigo de Deus. Ele é o pai do orgulho, o pai da soberba. Então nós devemos nos humilhar. Nós devemos orar. Orar é mudar, é renunciar à nossa própria vontade. Orar a vontade de Deus nas nossas vidas. Nós devemos procurar Deus pessoalmente e insistentemente. Buscar Deus. Não desistir nas nossas orações. Orar insistentemente pelas causas que o Senhor nos indica para orar. Converter-nos, conversão, mudar de pensamento, sentimento, mudar a nossa ação. Aqui a gente poderia fazer uma comparação com a mente, a emoção e a vontade, que são os componentes da nossa alma, ou seja, converter a nossa alma para o Senhor. E esse é o amadurecimento que nós precisamos fazer durante toda a nossa vida. Essa é a função, a nossa função na Terra, na salvação completa, né? Quando nós cremos, nosso espírito foi salvo. Quando o Senhor voltar, a segunda vinda do Senhor, nosso corpo vai ser um corpo de glória, como o do Senhor. Então, o espírito e o corpo já está resolvido. O problema é a nossa alma, que depende de nós, da nossa vontade, da nossa permissão, para que o Senhor possa agir em nós, o Espírito Santo possa agir em nós. Essa é a salvação da alma e é a nossa função durante toda a nossa vida. Deus pode usar o sofrimento, a tribulação, os problemas, para trazer o seu povo de volta à comunhão com Ele. Precisamos nos voltar para o Senhor.
Lucas 1:37 nos fala: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Você crê nisso? Charles Spurgeon já dizia: se meditamos nas promessas, se levamos em consideração aquele que prometeu, o Senhor, experimentaremos a doçura delas e obteremos o seu cumprimento. Então, se meditamos nas promessas, se levarmos em consideração quem prometeu, que é o Senhor, vamos experimentar a doçura dessas promessas e vamos obter o cumprimento delas em nossas vidas. As promessas de Deus são garantidas por Ele. Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele é justo, Ele é poderoso para cumprir tudo o que prometeu. Não há impossíveis para Deus. E Deus faz tudo o que lhe agrada, faz da maneira dele, na hora dele. Muitas vezes ele age de maneira invisível. A gente muitas vezes não vê, diria que na maior parte das vezes a gente não vê a ação de Deus. Por quê? Porque ele quer que a nossa fé aumente, né? Ele quer que a nossa fé seja reforçada nessas situações. Se a gente visse, seria mais fácil de acreditar e de crer que o Senhor está agindo. Então, a maioria das vezes o Senhor ele age de uma maneira invisível para que a nossa fé seja reforçada, aumentada. Deus tem uma vontade e o limite dele é o seu próprio querer, a sua própria vontade. Salmo 115:3 nos diz: no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Agradar aqui indica que ele pode fazer o que ele desejar e o que lhe dê prazer. Ele faz o que ele deseja e o que lhe dê prazer. Deus faz aquilo que é impossível para o homem. Impossível. Muitas vezes vocês já devem ter percebido na sua vivência algumas coisas que pareciam impossíveis para a gente acontecer e aconteceram, porque aquela pessoa recorreu a Deus. E Deus faz coisas impossíveis para o homem. O limite do homem é mais uma oportunidade para Deus trabalhar. Mateus 18:27 fala: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Você crê nisso? O homem não pode salvar a si mesmo. Não tem como o homem salvar-se a si mesmo. Por isso, Deus nos salvou. Os milagres da salvação consistem no que Jesus Cristo passou, na encarnação, na sua morte, na sua ressurreição, na sua ascensão. Passa por Jesus Cristo, Ele é a porta, Ele é o caminho. Precisamos nos encher de fé, precisamos nos encher de esperança no Senhor. Não há problemas nas nossas vidas que Deus não possa resolver. Eu vou repetir. Não há problemas nas nossas vidas que Deus não possa resolver, mas não é segundo a nossa vontade, sim segundo a vontade de Deus e no tempo dele. Vamos confiar no Senhor, vamos ter esperança no Senhor, vamos desenvolver a nossa salvação, a salvação da nossa alma, vamos buscá-lo através da palavra, vamos buscá-lo através da comunhão com Ele e com os demais santos. Vamos praticar tudo o que Ele tem nos ensinado. Espero que vocês tenham gostado. Para aqueles que ainda não se inscreveram neste canal, aqui embaixo está escrito inscreva-se, por favor, aperte esse botão, você vai ter acesso a todos os vídeos que já existem neste canal, mais os que vierem a ser pregados, né? Que vierem a ser desenvolvidos. Lembrando também que a ICEL, a Igreja Cristã em Londrina, está estudando Apocalipse. Algumas vezes a gente vai trazer umas porções de Apocalipse e o estudo do livro vocês podem acompanhar no canal da ICEL, no YouTube ou no Facebook. Que o Senhor possa nos dar uma excelente semana, que se inicia no domingo, né? Domingo é o primeiro dia da semana, e que o Senhor possa abençoar cada um de nós, as nossas famílias, o nosso trabalho, possa nos dar o nosso sustento, o Senhor possa realmente ir à frente e nos proteger de todas as situações por que passarmos. Que o Senhor possa nos livrar de todo o mal,
o Senhor possa ter misericórdia dessas pessoas todas que têm estado doentes, que estão doentes, que estão no leito de UTI. O Senhor possa realmente cuidar de cada uma delas e, se possível, curar todas elas. Que seja isso a nossa vontade e que seja também a vontade de Deus. Amém.